Fala pessoal, Mágico aqui trazendo mais um vídeo para o Nerdlane e dessa vez outro vídeo de react, que eu venho trazendo alguns aqui no canal. E apesar de eu saber que esses vídeos acabam não tendo tanta visualização, eu acho interessante trazer esse tipo de conteúdo, porque de certa forma é um conteúdo que não tem um fio guia direto e eu consigo falar mais abertamente sobre os assuntos. E de certa forma mostra um pouco da minha personalidade para quem curte o canal. No vídeo de hoje a gente vai falar do vídeo do Bruno Bandeira, onde ele reclamou um pouco do... Reclamou não, né? Foi um desabafo a respeito do YouTube, como os números dele caiu bastante e como ele vem sofrendo, né, para conseguir manter o canal. O que é interessante para mim e talvez eu acho que para alguns de vocês ter uma visão mais ou menos de como funciona o YouTube. E é algo que eu vou me focar um pouquinho durante esse react, beleza, pessoal? Então vamos lá ver o vídeo do Bruno Bandeira e ver o que ele falou nesse vídeo. Que depois de 13 anos aqui no YouTube, eu faria o meu primeiro vídeo com o título de fim do canal. Mas sim, galera, a sensação que eu tive nesse ano de 2025 é que esse canal, ele tava morrendo aos poucos. Que apesar de não parecer pra vocês, muitas vezes, a cada vídeo que eu postava, né? Eu ia cavando uma cova cada vez maior pra esse canal. Eu queria falar com vocês aqui nesse vídeo. Eu sei que eu ainda tô no mesmo cenário, onde eu sempre tô muito animado e sempre muito empolgado aqui nos vídeos, mas... Então isso pode parecer meio esquisito, mas esse é um vídeo que eu realmente preciso fazer. Bom, eu acredito que muitos de vocês... Uma das coisas importantes, pessoal, é que nesse vídeo eu pelo menos, né, que acompanho o canal do Bruno, senti uma vibe um pouco, com muita ansiedade. Eu vi o vídeo do Evandro também, reagindo a esse vídeo, e ele fala a mesma coisa. O Bruno parece estar um pouco ansioso com esses números, e é uma coisa normal que eu vou falar mais pra frente, como esses números deixam a gente que tá criando ansioso. Obviamente eu não tô me comparando com eles, né, porque não tem nem comparação, sou nada perto dos caras, mas de qualquer forma, ainda assim eu tô começando, né, começando um projeto aqui, o projeto vem dando certo, mas a gente também tem esses percalços no caminho, né. Vocês não sabem, mas eu comecei o meu canal em 2012 falando sobre One Piece, quando a Fundonde One Piece ainda era mato, então o canal ele tinha muito pouca visualização, era um canal extremamente nichado, mas ao longo dos anos eu fui introduzindo outros animes e outros mangás que ajudaram a fazer o canal ir crescendo aos poucos, né? Só de novo, a questão da... deve ser muito estranho, né? Tipo, eu estar fazendo um vídeo assim, nesse mesmo cenário, e na verdade é estranho até pra mim chegar e fazer o vídeo, sabe? Eu até pensei em mudar o cenário, porque não é um tipo de vídeo que ele parece fazer parte dos caras mais animados, cronograma né, habitual do canal, assim, mas enfim, então se é estranho pra vocês, também tá sendo estranho pra mim. Mas enfim, foi só em 2020 que aconteceu uma virada de chave e o canal começou a crescer pra valer, né? O One Piece, ele ficou... Ele falou, pessoal, uma coisa que é importante aqui, e que eu vou discorrer um pouquinho mais pra frente a respeito disso. Mas quando ele fala que o canal dele era mais nichado e depois ele foi expandindo. E isso, assim, nicho no YouTube, ele é uma faca de dois gumes. Então a gente, como que se diz, a gente ganha com o nicho, mas obviamente o nicho sempre, de certa forma, vai estar limitando o seu canal. Mas mas durante esse vídeo a gente vai perceber pelas próprias falas do Bruno, que tem outras coisas no YouTube que também são tão perigosas quanto o nicho. Na verdade, perigosas no sentido de às vezes, trazer uma queda muito brusca pro canal. Extremamente popular durante a pandemia, mas também por vários outros animes que eu comecei a trazer com cada vez mais força aqui no canal. Shingeki no Kyojin, Boku no Hero Academia, One Punch Man, Jujutsu Kaisen em 2021, Bleach em 2022, né? Tudo isso, e mais né, alguns outros, pandemia, enfim, né? Então quase todos os grandes shonens de lá pra cá eu consegui surfar muito bem. O problema é que depois do final de Jujutsu, no final de 2024, nenhum outro grande shonen conseguiu emplacar direito. Então, entre o final de 2024 e o começo de 2025, animes, o canal ele começou a ter uma queda absurda de visualização, porque simplesmente não tinha quase nenhum outro anime ou mangá super em alta. E a coisa ficou ainda pior porque nem One Piece estava conseguindo sustentar o canal direito. E aqui é importante porque aqui entra a parte do nicho que eu tava falando pra vocês. O nicho, ele é importante porque de certa forma ele fideliza o seu público.
No caso do Bruno, ele optou por outra vertente pro canal dele. Ele foi mais pro lado das trends. O que seriam as trends? Seriam os assuntos em alta. Ele foi pro lado do em alta. Então o que tava em alta? Era Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen tava em alta tanto no anime quanto no mangá. Então você tava conversando com dois públicos diferentes. Talvez um público mais hardcore, que é aquele que gosta de ler mangá. Esse público é o mais hardcore dos shonens. E o público de anime, que é casual, só que é muito maior que o público hardcore. Então ele tava conversando com os dois públicos ao mesmo tempo sobre uma obra que tava em alta. Ele já até vai citar depois, tinha o arco de Wano, que o One Piece foi um estouro. Eu pelo menos conheci todos os canais de One Piece no YouTube por conta do arco de Wano. Então, só que esse é o primeiro lado, né, de você trabalhar com os assuntos em altas, com o que tá em hype no momento. O outro ponto é que esses assuntos podem mudar e o hype pode ir para outra direção. E é nesse momento que canais que dependem do hype podem sofrer muito. E eu acho que é isso que tá acontecendo no canal do Bruno. O canal começou com One Piece e apesar de eu ter falado sobre inúmeras outras obras aqui no canal, eu sinto que One Piece sempre foi o meu grande porto seguro, sabe? Obviamente porque é uma obra praticamente infinita e que eu amo falar sobre, então nunca falta assunto. Não vai acabar tão então, cedo, né? por mais que outros animes eventualmente passassem pelo canal, One Piece continuava eterno e sendo esse meu porto seguro por todos esses anos, sabe? Eu sempre podia sentir que eu podia contar com One Piece. Mesmo que outros animes viessem e fossem aqui no canal, eu sempre tinha One Piece como esse porto seguro. Mas nesse ano de 2025, eu sinto que One Piece acabou perdendo muito da força que ele tinha uns anos atrás, né? Obviamente que nada se compara ao que foi o arco de Wano, quando o Luffy ele despertou o Gear 5 e lutou contra o Kaido e etc. Loucura. Então depois, no arco seguinte, né, no arco de Egghead, o hype começou a diminuir e eu sinto que no arco de Elbaf, o hype diminuiu ainda mais. Apesar, só um adendinho curto, apesar de ser um arco muito bom, Egghead, eu sinto que ele é um pouco transicional demais. Ele é muito um gancho para o que está por vir, de certa forma, entendeu? Ele apresenta as coisas, mas ele meio que não define nada, entendeu? Então esse é um arco meio que de transição. Então eu acho que nesse momento, eu acho que aquele hype todo, agora é Gear 5, ele vai... Enfim, agora sei lá, todo mundo esperando aparecer talvez o Akainu, enfim. Ir pra uma trama diferente, ele vai pra trama do Vegapunk, que todo mundo já esperava que tinha que aparecer, mas é um arco mais transicional. Então é meio que um pouco explicado essa queda de One Piece, né? Pra vocês terem uma noção, chegou ao ponto de eu postar vídeo de teoria de One Piece aqui no canal e os vídeos eles pegarem tipo 20 mil visualizações. Cara, é como se eu tivesse voltado pra 2019, quando o canal tava lá travado em 200 mil inscritos e não conseguia crescer de jeito nenhum. É um número de visualizações. Vale lembrar que eu tô falando quem me dera, mas o canal dele tem quase 1 milhão de inscritos. Apesar de não ser um número ruim nem pra ele, 20 mil em um vídeo de um canal de 1 milhão de inscritos, ainda mais sobre o One Piece... É um número, sim, seria abaixo do esperado, mas não é um número baixo. São tão baixa pro tamanho do canal que vários desses vídeos nem sequer estavam conseguindo pagar o editor e o ilustrador simplesmente não estava compensando produzir. E o mais foda é que eu adoro fazer vídeo de teoria, especulando o que pode acontecer, tentando pensar em novas conexões, etc. Mas chegou a um ponto em que vários desses vídeos estavam dando tão pouca visualização que eu tive simplesmente que parar e postar só os reviews, por exemplo, que eram a única coisa que estava compensando. E ainda assim também tiveram vídeos que foram muito mal, né? Review de One Piece, galera, que sempre passava de 100 mil visualizações, sofrendo pra passar de 40 mil visualizações. E vídeo de teoria sofrendo pra conseguir passar de 20 ou 30 mil visualizações. Então, assim, eu tô adiantando um pouco a... Novamente, pessoal, parece muito, eu não sei quantos de vocês que vão ver esse vídeo que tem canal no YouTube, tá buscando crescer no YouTube, pode parecer, sim, pra gente muito, mas ele vai explicar um pouco mais pra frente, e eu vou falar um pouco disso depois, mas como é a estrutura do canal dele, vocês vão entender que exige recurso pra manter o nível, entendeu? Enfim, então, por mais que talvez pra mim é um absurdo isso, e pra muita gente seria, pra sei lá, 90% do YouTube isso seria muito, ainda pro canal dele, pro que o canal dele consome de recursos financeiros, dizendo, pra ele é pouco, né?
coisas, né? Então deixa eu voltar um pouco a linha do tempo. Final do ano passado, Jujutsu acabou, o canal sofreu um baque muito grande e os vídeos de One Piece também estavam performando muito abaixo da média. Então eu pensei em fazer o seguinte, eu vou aumentar a frequência dos vídeos aqui do canal para compensar o número baixo de visualizações. Nossa. Então ao invés de postar 2 ou 3 vídeos na semana, eu passei a postar de 3 a 5 vídeos na semana. O problema é que isso também aumenta o custo com editor e ilustrador, ou seja, eu passei a produzir E aqui ele explica o porquê de 20 e 30 mil visualização é pouco para ele. Ele tem 2 pessoas trabalhando para ele, isso é o que ele citou nesse vídeo. Mas é que quando um canal no YouTube cresce do tamanho do canal dele, enfim, já tem um tamanho alto, grande, 50 mil, 70, 100 mil, enfim, depende do tipo de canal. Quando esse canal cresce muito, um editor se torna indispensável. Por quê? Porque você precisa de mais profissionalismo no seu conteúdo. E você se tornar um editor, sendo um produtor de conteúdo, pode funcionar. Só que você está trabalhando em duas coisas diferentes, entendeu? Sendo, por exemplo, o foco do Bruno, o carisma dele, é a apresentação e a narrativa que ele traz. Como ele não citou que ele tem nenhum roteirista, eu estou partindo do pressuposto que ele roteiriza os vídeos dele. Então é isso, entendeu? E isso tudo é um custo, sabe? Isso tudo é um custo. Não criticando, mas assim, os vídeos do Bruno tem uma edição muito boa, mas padrão, não é nada absurda. Mas ainda assim, com certeza é um editor profissional. E isso consome muito recurso de um canal. Então, talvez para um canal onde ele só poste os conteúdos dele, as pessoas assistem, ele vai lá dar alguns cortes no editor de vídeo dele, coloca algumas imagens, um efeito ou outro, e as pessoas assistem, talvez essa quantidade de views ia ser uma maravilha. Ele tá editando, não gasta dinheiro com nada, porém, como ele tem uma equipe, né, esses valores que esses vídeos estão trazendo para ele de monetização é curto. Dobro para receber praticamente metade do que eu ganhava. E esse foi só um dos fatores que mexeu demais com a minha saúde mental esse ano, sabe? Além de trabalhar mais e receber menos, o canal ele perdeu uma série de patrocinadores, veio aumento de aluguel esse ano, tudo ficando muito caro no supermercado, mundo, graças a Deus, né? Não veio um filho nesse ano, mas tudo isso junto foi me colocando num nível de ansiedade absurdo durante esse ano inteiro. Foi o ano inteiro sofrendo de ansiedade, estresse, muita tensão muscular praticamente todos os dias, sabe? Hoje mesmo eu tava sentindo assim, cara, até hoje, assim, tá um pouco melhor, sabe, mas... No final do vídeo eu mostro pra vocês mais ou menos como funciona a parte de analytics do YouTube, que é ali da onde vem a ansiedade de muito produtor de conteúdo. Mas vamos ouvir o que o Bruno tá falando. Ainda assim não tá 100%, na verdade nunca parece estar 100%. Então era produzir um vídeo, investir tempo e dinheiro nele, fazer aquele vídeo com todo o amor possível, toda a dedicação possível e logo depois de postar, ver que o vídeo flopou. O vídeo seguinte, a mesma coisa, investir tempo, dedicação, dinheiro nele e no fim, ver que o vídeo flopou de novo. Cara, teve semana que isso aconteceu umas 5 vezes seguidas, sabe? Um vídeo flopando atrás do outro. Até que chegou num ponto em que eu comecei a viver um dilema. Eu precisava postar vídeo para poder me sustentar a casa, né? E ajudar a minha esposa. Mas quanto mais eu postava, menos eu tinha motivação para postar qualquer coisa. Porque era decepção. Aqui tem um ponto importante que como eu disse, 20, 30 mil visualização pro tamanho do canal do Bruno parece pouco, obviamente, mas assim, se for ver no final do mês, até o Evandro, que tem um canal maior, ele faz essa questão de conta, quanto que eles deveriam estar recebendo só de monetização, né? Porque tem as parcerias, enfim, tem outras coisas. É um valor bem alto, na verdade, é o sonho de muito brasileiro. Porém, o que eu vejo aqui, não apontando como erro também, quem sou eu para apontar como erro, né? Mas parece que os custos do Bruno com o canal eram muito altos, entendeu? E aí eu acho que para esse tipo de conteúdo dele, que depende muito de hype, é um risco alto, porque uma hora o hype pode passar e você tem um custo muito alto e você não pode baixar a qualidade do canal, entendeu? Ele não pode baixar a qualidade do canal, porque senão ele fez esse vídeo aqui, trouxe muito dos fãs que gostam do Bruno do Bandeira pro canal de volta, assistir o conteúdo que ele tá fazendo. E se ele baixa a qualidade do canal, ele vai estar meio que, de certa forma, traindo esses fãs, entendeu? Então eu acho que, talvez, não erro, né? O Evandro fala isso mais abertamente porque eles são criadores muito grandes.
Mas querendo ou não, eu tenho o meu canal, eu fiz o meu canal crescer, meu canal monetizar, o que é muito difícil, que já tá na frente de muita gente no YouTube. E eu sei que muitas vezes, mesmo eu, que faço tudo sozinho, eu ainda tenho custos no canal, pra vocês terem uma ideia. E você aumentar demais o seu custo, pode ser justamente o que vai definir até onde seu canal pode ir no futuro. Porque você vira um buraco negro, vira um ciclo vicioso. Então, talvez nesse caso pode ter sido um erro do Bruno. Decepção atrás de decepção, era flop atrás de flop. Parecia que a cada passo que eu dava, eu cavava cada vez mais fundo a cova desse canal. Foi tanto vídeo flopando um em seguida do outro, que eu simplesmente tive que deixar de olhar o Analytics do canal. Eu sempre tive o costume de ver como tava a performance do vídeo assim que eu postava, lia todos os comentários e deixava um coração, né, nos mais engraçados, mas eu tive que parar. Eu passei a postar um vídeo atrás do outro e só olhar o Analytics, por exemplo, 2 semanas depois. E esse aumento porque dessa forma, mesmo que um vídeo tivesse ido mal, o outro teria ido um pouco melhor, né? Então o impacto daquele vídeo que foi pior seria meio que diluído pelo que foi melhor, e assim eu conseguia olhar a média de visualização do canal como um todo e não sofrer tanto com a oscilação de um vídeo após o outro. Só que vocês vão concordar comigo que isso também é uma merda, né? É uma merda. Você tem medo de olhar o próprio canal, de não poder abrir a página principal do canal com medo de ver tudo flopando, de precisar acessar o Analytics para fazer, por exemplo, alguma edição ali na configuração do canal e, porra, ter que evitar olhar para os números que estavam, os gráficos que estavam aparecendo ali na mesma tela e viver trabalhando no escuro, sabe? Sem saber o que estava acontecendo. E a gente, como criador, precisa saber o que está acontecendo. Precisa, mas aí é um erro que às vezes eu cometo e outros criadores vão acabar cometendo, que é a neura, cara. A gente fica olhando toda hora e isso não faz bem pra saúde mental, isso não faz bem pro canal, porque muitas vezes a gente utiliza isso como base pros conteúdos que a gente vai criar, e se a gente tá olhando isso com muita frequência, a gente vai começar a mudar o conteúdo demais, isso não é bom, entendeu? Não dá tempo do público absorver, não dá tempo do algoritmo do YouTube absorver, que é algo muito importante, que tem a ver com o algoritmo. O algoritmo do YouTube é o que manda no que vai fazer um canal crescer ou não. Obviamente, aliado, né, com a qualidade do canal, enfim, com a parte do criador. Mas isso atrapalha. Esse ficar olhando todo dia atrapalha o canal. O que tá indo melhor ou pior para saber onde a gente precisa focar mais o nosso tempo, o nosso dinheiro e a nossa energia, né? É horrível você olhar, cara, o escritório ficando todo zoneado e sujo, mas você só entrar nele todo dia e pensar, foda-se, sabe? Não é importante. Eu preciso sentar e só continuar pensando no próximo vídeo. Dele, né? Cara, não é só... tipo, foda-se, você tá enchendo de troço, caixa, canal, um monte de coisa um em cima do outro, canal, ficando a mesa toda suja, cheia de poeira, né? Todo o cenário enchendo de poeira, porque só o que importa é produzir o próximo vídeo. Feliz, não importa nada mais. Spoiler, ou acabar deixando de cuidar da casa como um todo, que é algo que eu gosto, sabe? Deixar tudo bonitinho, organizado, porque eu só conseguia pensar no próximo vídeo, porque eu precisava compensar e produzir o máximo que eu podia cada vez mais, porque eu sentia que a coisa só tava indo cada vez mais pro buraco. E falando em energia, é foda você muitas vezes gastar mais energia pensando nas coisas que você tem que fazer do que de fato fazendo aquilo que você precisa fazer. Todo dia eu sinto que eu não posso ficar ocioso, né, com tempo ocioso, senão eu começo a pensar demais e isso começa a me fazer sentir mal, sabe? Nesse ponto do vídeo dá pra perceber que tem muita coisa que é do psicológico dele, né, que nem eu já tava falando. Possivelmente foi causado pelo YouTube, faz todo sentido. Ele ficar dessa forma, é uma ansiedade do caramba, porque ele vive disso, né? E aí você começa a ver o seu dinheiro, ser reduzido pela metade, entendeu? Você tem pessoas que dependem, igual ele falou, o editor, o ilustrador, e começa a sentir esse tipo de sensação. Mas assim, eu vi o vídeo do Evandro, o Evandro fala a respeito da frequência do Bruno. Ele fala algumas vezes nesse vídeo também, que nem esse negócio de aumentar a frequência. Eu não sei se ele... Por isso que eu disse que talvez ele tenha mais pessoas por trás do canal. Eu não sei o quanto ele estuda a respeito do algoritmo. Às vezes, não tô falando do conteúdo específico. Então, às vezes, ele é um cara que tinha recurso, por exemplo, você vê, ele tem um baita de um cenário legal, ele é um cara carismático, ele é um cara engraçado muitas vezes,
ele entende do que ele tá falando e às vezes ele tem um recurso ali, ele tem uma boa câmera, ele tem um cenário legal, às vezes tem um roteiro legal. Então isso é uma parte do YouTube. A outra parte é a parte que até o Evandro disse isso, não sou eu que tô falando novamente, mas eu concordo com ele e eu apontaria isso com toda a minha humildade de ser um canal pequeno, que você não saber como o algoritmo funciona pode destruir um canal até mesmo de 1 milhão de inscritos, igual o canal do Bruno Bandeira. Ele deixa claro que ele não tem frequência, ele aumentou, ele não tem, como se diz, ele não tem o dia certo para postar vídeo. O Evandro disse isso no vídeo, que eles são amigos, né, se conhecem. Ele não entende como o algoritmo funciona, então ele aumentou bruscamente a frequência do canal. Então, uma parte é importante, que é ter o conteúdo, e a outra parte é entender aonde você está colocando o seu conteúdo. O que a plataforma quer, o que a plataforma vende, o que a plataforma entrega para o público. É isso que a gente tem que entender. Eu acho que dessa parte parece que o Bruno não entende. Talvez ele tenha alguém por trás do canal que faça isso, mas como ele se sentiu pressionado nesses últimos anos, nesse último tempo, né? Ele talvez pressionou essa pessoa e começou a fazer esse tipo de coisa, e isso só tende a piorar o canal. Sabe? Eu sinto que eu preciso sempre estar produzindo e fazendo alguma coisa. E mesmo quando eu tiro, né, um tempo para descansar, eu preciso sempre estar fazendo alguma coisa nesse tempo de descanso. Eu sinto que eu não posso só sentar e ficar olhando pro teto, senão eu começo a me sentir mal. E eu digo isso não necessariamente para me sentir produtivo, sabe? Pra essa obrigação de me sentir produtivo nas horas vagas, mas mais para eu conseguir distrair a minha mente dos milhares de pensamentos e preocupações e fazer a minha cabeça ficar focada naquele momento. Então, por exemplo, é por tudo isso que eu aumentei o número de vezes que eu vou na academia de 3 para 5 vezes na semana. É por isso que eu comecei a correr na esteira, na academia, porque se tem um negócio que te obriga a estar com a cabeça presente no momento, é você correr, porque senão você vai cair no chão morto, infartado. E é por isso que eu tento, na medida do possível, sempre criar um cronograma semanal pro canal para eu conseguir organizar o que eu preciso fazer naquela... Tá vendo? Ele tenta criar um cronograma. Na real é que ele deveria já ter um cronograma em um canal de 1 milhão de inscritos. Novamente, eu sou um canal pequeno, eu posso estar falando um monte de merda, você pode estar aí vendo a tua casa falando o que esse feioso tá falando, o que esse esquisito tá falando. Mas isso não sou eu que tô falando. Eu, antes de criar meu canal, que monetizou em 3 meses, já tá indo para 6 mil inscritos, que pra muita gente, às vezes a pessoa ela entra na page do canal, ela vê lá 6 mil inscritos. Ela acha que é pouco, às vezes um canal monetizado. Cara, vocês veem o tanto de pessoas que tentam todos os dias e não conseguem, entendeu? Então são várias etapas. A primeira etapa é criar um canal, a segunda etapa é ter um canal que tem interesse do público. Aí esse interesse do público vai se reverter em um canal monetizado, aí você tem que se manter monetizado, começar a expandir o seu canal, entendeu? Manter o público que você tem e expandir o seu público. Enfim, são várias etapas dentro do YouTube. Eu já passei, de certa forma, talvez do grande filtro, que é monetizar. Não é que fica mais fácil, mas é muito difícil passar disso, porque todo dia tem gente criando conta no YouTube e subindo vídeo. Entendeu? Só que essas pessoas sabem o que elas estão fazendo. E uma das coisas que tá me motivando a criar um novo canal, que eu vou falar no começo dele, né? Vai ser um canal mais sobre mim, mas que no começo dele eu vou falar bastante sobre o YouTube, porque eu não vi um vídeo desses gurus que tem no YouTube ensinando a criar canal. Eu não vi um vídeo, porque não precisa. A informação ela é gratuita para todo mundo. Você não precisa pagar curso de ninguém, a informação é gratuita no mundo que a gente vive. E assim, como eu disse, eu não sei se tem alguém por trás do canal do Bruno. Se tiver essa pessoa, e a pessoa que cuida dessa parte de postar, de cuidar tipo de rede social, eu não sei, talvez um social media, enfim, mas alguém que tá diretamente ligado a isso, talvez não seja o caso. Ele disse que fica olhando o analytics do canal, né, talvez ele mesmo cuide disso, deveria saber que a frequência do canal e ter dias específicos e horários específicos para postar vídeo faz toda a diferença. Entendeu? O algoritmo é um robô. O robô, ele quer que você facilite a vida dele para ele poder calcular como ele vai entregar teu conteúdo. Então, se você fica dificultando a vida do robô, postando as coisas aleatoriamente, em horários diferentes, o robô vai ter mais dificuldade para entregar o seu vídeo para o público certo. E é o público certo que vai fazer o seu vídeo crescer e entregar para mais público certo, enfim, nessa bola de neve.
aquela semana e acordar já sabendo o que eu preciso fazer. Então, de todas as milhares de coisas que vêm na minha cabeça, eu tento filtrar as mais importantes, anotar numa lista para que eu possa conseguir focar nessas coisas que são mais importantes, sabe? Então, de novo, sobre a questão de tempo vago e me sentir produtivo, eu não sinto que é necessariamente uma obrigação de me sentir produtivo, mas sim de manter a mente focada em alguma atividade e eu não ficar com a mente vazia. Porque é como diz, né? Mente vazia, oficina do diabo, Piscina e isso acontece diabo. muito comigo. Ou seja, galera, vocês podem ver que eu sou uma pessoa muito ansiosa e preocupada, mesmo eu sabendo, particularmente, eu sei disso, que boa parte desses problemas são muitas vezes maiores na minha cabeça do que eles são na realidade, mas a mente da gente é um negócio fascinante e consegue enganar a gente mesmo assim. Então, voltando a falar de planos e projetos, e é justamente por isso, e aqui ele vai começar a falar um pouco mais dos projetos, e eu já vou deixar essa parte para não reagir, que eu queria mais falar sobre essa parte onde ele fala do YouTube. E essa parte que ele fala que talvez os problemas sejam maiores na cabeça dele do que eles realmente são, isso também mostra uma estratégia, não dá pra negar isso, por mais que eu goste muito do Bruno, muita gente gosta, uma estratégia que é, esses vídeos dão muito certo, entendeu? Esses vídeos dão muito certo. A thumb desse vídeo vai ser igual a desse vídeo dele, pra vocês verem. Eu vou até deixar isso aqui falado. Esses vídeos dão muito certo, é o vídeo do criador desabafando sobre algo, entendeu? É o vídeo do criador desabafando, falando abertamente com o público. E esses vídeos trazem gente de volta pro canal, entendeu? Esses vídeos trazem pessoas de volta pro canal. Então também, de certa forma, é uma estratégia. E ele disse, né, maior na minha cabeça do que é na realidade. Ou seja, tá difícil, mas ainda tá acontecendo as coisas. Entendeu, pessoal? Então eu acho que um pouco do que ele tá falando aqui é questão de entender o YouTube, entender a plataforma. E eu falo pra vocês, eu não sei quantos de vocês talvez pensem em criar um canal. Eu vou criar um canal específico pra isso. Ainda não criei, eu tô nesse processo, que eu quero falar bastante sobre isso. Escolher o que você vai fazer é muito importante. Então quando você escolhe pelo hype, você tem que saber em que caminho você está se metendo, entendeu? Então existe vários hypes ao longo da internet que eles vão morrer. Eventualmente os hypes vão morrer, vão baixar as views, você vai ter um público que vai ficar lá. Mas esse público é muito menor do que o público casual ou recorrente do seu canal. No canal de nicho, você talvez nunca vai alcançar aquele grande patamar como o canal do Bruno Bandeira. Alcançou 1 milhão de inscritos, um canal de anime que fala especificamente de anime, é absurdo, é muita coisa. Só que você sempre vai ter um público recorrente. E aqui entra outra coisa, faz tempo que eu não assisto o canal do Bruno, mas assim, eu não sei o quanto o Bruno ele vende a marca Bruno Bandeira, o quanto ele expande essa marca, entendeu? Sobre outros produtos, enfim, outras coisas que podem atrair o público dele a gastar além do seu tempo, né, assistindo os vídeos, mas também a gastar um dinheiro em um produto que é interessante, que tem a ver com o Bruno Bandeira, enfim. Então, essa parte também é muito importante no YouTube. Então eu trouxe esse vídeo porque de certa forma é um pouco pra gente da plataforma, né, assustador, porque a gente tá vendo um grande criador, o maior entre a gente, falando que tá difícil, que não tá conseguindo, entendeu? E tem muita gente que tá dizendo a mesma coisa. Como eu criei meu canal e comecei assim com muita frequência faz 3 meses, 4 meses, eu não senti tanto esse baque. Mas tem muita gente que cria há muito tempo falando que nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, as coisas vêm dando uma diminuída. É normal, a gente vai ter um ano de 2026 que vai estar lotado de conteúdo. Lotado, vai ser maravilhoso para anime, mangá, enfim. Então volta de novo, vai voltar o hype dos animes, dos mangás, e o público volta. E é assim, o público é sazonal. E aí quando você escolhe entre o hype e o nicho, você tem que entender isso, beleza? Eu vou dar um corte nesse vídeo e mostrar um pouquinho como que é dentro ali da plataforma do YouTube, para vocês entenderem o que pode estar gerando essa ansiedade no Bruno Bandeira. Então, pessoal, esse aqui que eu estou mostrando para vocês agora é o Analytics do canal. Então, talvez foi nesse ponto aqui que o Bruno Bandeira tenha ficado ansioso. E falando português claro, um caralho, a gente fica sim ansioso. Obviamente, mantendo a devida proporção do meu canal comparado ao dele.
Mas aqui a gente tem essas informações do canal. E como vocês mesmos estão vendo, o gráfico também do meu canal está em descida. E é natural, sabe? É natural, a gente continua criando conteúdo. Também senti que nos últimos tempos ficou mais difícil para alguns shorts viralizarem. Os conteúdos grandes estão diminuindo a quantidade de visualização, mesmo que eles estejam bem mais melhores editados, né? Porque eu estou insistindo bem nessa parte de edição, aprendendo cada vez mais. Mas enfim, aí é nesse ponto que eu vou deixar de editar o vídeo, porque às vezes os vídeos antigos que tinham menos edição, eles estavam performando melhor. Será que é isso? Entendeu? Será que eu estou entendendo realmente a mensagem da plataforma? Talvez na hora que eu gravar 10 vídeos e eu realmente ver que existiu uma queda, aí sim eu falo, não, beleza, então talvez o pessoal gosta de uma coisa diferente do meu canal, né? Talvez não tanta edição, enfim. Mas a gente tem que usar isso como ferramenta pra gente, mas não como base pro nosso canal. E tem outra coisa muito importante, e eu senti que isso... não posso dizer, né, que não tem, como ele disse, ele faz os conteúdos dele com amor, mas eu senti que, assim, a gente o Bruno talvez não tenha aquela mentalidade, que eu acho que é muito importante, que a gente também tem que criar o que a gente gosta, e criar o que a gente acha que vai agregar pras pessoas, não só criar o que vai dar número, entendeu? Então vai ter vídeos no meu canal, igual esse, que é o exemplo, eu sei que poucas pessoas vão assistir, mas não importa, eu quero falar com a câmera, eu quero que o público no meu canal me conheça, entenda como eu penso sobre alguns assuntos. E esse vídeo vai dar resultado? Não, provavelmente não. Não vai dar metade do resultado que os outros vídeos dão. Mas para mim é importante ter esse vídeo no canal. Então, pessoal, quis só dar uma mostradinha para vocês aqui como funciona, né, essa parte aqui da plataforma, para quem é criador. Eu vou, como eu disse para vocês já, eu vou estar criando um canal mais específico no começo, que vai ser específico para isso. Mostrar como essa plataforma funciona de verdade, sem mentira, sem falsa promessa. E se você estiver vendo esse vídeo, talvez, né, no momento que você esteja vendo, talvez já tenha o link na descrição desse novo canal que eu criei, ensinando como monetizar um canal de verdade, sem essas firulas de IA, enfim. Eu falo mais sobre isso. E espero que vocês tenham gostado das minhas opiniões, da forma como eu reagi no vídeo do Bruno. Beleza, pessoal? É mais difícil gravar sem cortes assim, mas também eu não vou tirar nada, o que eu errar aqui eu vou deixar. Então eu agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Considerem deixar o seu like. Eu sei que muita gente não vai chegar no final desse vídeo, mas quem chegar, não esqueça de deixar o seu like. Esse tipo de conteúdo aqui, como eu disse, é o conteúdo que eu estou fazendo, não por números, mas porque eu quero ter essa proximidade com vocês, talvez ouvir a opinião de vocês em alguns assuntos. E talvez eu tenha mais desses vídeos no canal, não só reagindo, mas falando sobre algumas coisas. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima!